Olá, aqui é a Joyce Estante Diagonal e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de fevereiro e março. Gente, mais uma vez eu estou acumulando os meus meses de leitura, né? Mas enfim, eu tô achando melhor assim. E como eu não ando lendo muito, eu acho sem sentido trazer um vídeo com, sei lá, 3, 4 leituras. Então eu acumulo 2 meses e eu acho que dá uma quantidade ok pra eu estar vindo conversar com vocês. Esse mês, gente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos e poucos livros, tá? Então já tô adiantando pra vocês. Tá mais ou menos na ordem, eu vou começar por fevereiro e depois março, tá? O primeiro quadrinho que eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz a resenha dele aqui no Estante Diagonal, vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards pra quem quiser conferir, pra quem quiser conhecer. Eu concluí então a leitura de Lady Killer, que a gente vai acompanhar então ali o desfecho da história da Josie Schuler, que é uma assassina de aluguel, mãe, esposa, nora, numa família ali comum dos anos 60, dos anos 70, agora eu não tenho certeza, que precisa se virar como pode para manter essa identidade secreta, para resolver os perrengues dela e também lidar com a família dela. Então, é um quadrinho com várias críticas sociais, que fala muito sobre o que se pensava das mulheres naquela época e que vai refletir numa crítica também de atualmente, né, do que se pensa das mulheres ainda hoje. Então, acho uma leitura super válida. O traço da Joelle Jones, para mim, é incrível. Para quem não conhece ela também, ela é a ilustradora de Mulher Gato, naquele quadrinho bastante conhecido que é O Casamento dela e do Batman. Então, para quem quiser conhecer um outro trabalho da ilustradora, Lady Killer é a dica, tá? Depois eu acabei lendo um mangá pra ler, que é A Menina do Outro Lado, do Nagabi. Esse aqui é o volume 3, tá? A Darkside lançou até agora esses 3 volumes e eu tô louca que eles lancem a continuação. Porque se tem uma coisa que o Nagabi faz muito bem aqui nesses quadrinhos é fazer um baita cliffhanger, sabe? Então ele fez isso no primeiro volume, fez isso no segundo, e nesse terceiro não foi diferente. Aqui a gente vai ter algumas respostas sobre esses mundos aí dos amaldiçoados, com os humanos normais, né? Mas aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre como está o resto do mundo. Aqui a gente vai ter uma resposta bastante clara sobre a tia da Shiva, né, que acabou deixando ela ali naquele povoado. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas enfim, é uma leitura também bastante instigante e eu quero, Darkside, por favor, o 4º volume. Ao total, gente, são 8 volumes, tá? Então espero de coração que a Darkside consiga trazer todos. E eu já resenhei o primeiro volume dele aqui no canal também, vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Também peguei pra ler Silvestre, então esse aqui é um quadrinho nacional do Wagner William. Vou tirar aqui a jacket. Gente, se tem arte mais bonita que essa, desconheço. Olhem isso. São paisagens mesmo, a riqueza de detalhes dele e a forma como essa história é narrada, sabe? Tem um narrador, assim, não é só os balões da história. Na verdade, eu acho que o narrador é bem mais presente do que os balões, sabe? Aqui a gente vai acompanhar um caçador ali que vive isolado numa floresta. Vai falar muito sobre a relação do homem com a natureza, o que ela nos proporciona, o que nós proporcionamos para a natureza. Até a hora que ele vai assar ali uma torta e o cheiro dessa torta vai atrair seres e divindades e vizinhos e animais para essa casa, tá? Vou falar só isso, parece meio estranho, mas é aqui que vai começar, então, todo o desenvolvimento da história. Gosto como vai ter aqui algumas figuras folclóricas brasileiras, então isso é muito interessante. E sim, gente, uma graphic novel bem complexa, do tipo que tu precisa enxergar também além da camada principal, sabe? E se eu não me engano, agora eu não tenho certeza, mas esse aqui vai ser uma espécie de releitura de um pintor, se eu não me engano, da década de 50, 60, onde esse pintor, para ter esse chamado com a natureza, ter essa relação com a natureza, acabou também se isolando dentro da mata para viver sozinho. Enfim, eu gostei muito, 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 e só numa resenha assim mais detalhada para conseguir falar um pouco mais sobre as diversas coisas que vão conter dentro dessa história, tá, gente? Mas é uma leitura muito válida, eu gostei
muito. É um quadrinista nacional, então vale muito a pena. E sim, vai ter resenha dele aqui no canal, então aguardem. Depois eu li um livro, gente. Sim, eu li Entre Gravetos e Ossos, da Sienna McGarry. Esse aqui é o segundo volume, então, dessa série Crianças Desajustadas. O primeiro é De Volta para Casa. E aqui, então, a gente vai acompanhar alguns adolescentes e crianças. A gente vai acompanhar eles, assim, ao longo dos anos. Então, a gente acompanha eles crianças, mas depois a gente vai pegar eles adolescentes. Que são crianças, então, que não se encaixam ali no mundo onde que eles vivem, que eles têm os seus problemas. E que em determinado momento da vida deles, eles vão encontrar uma porta, um baú, uma escada, não é uma regra, onde eles vão acabar num mundo onde eles realmente se encaixam. Tá pra entender? Enfim, essa é mais ou menos o plot dessas crianças, dessa série. Então, no primeiro volume, a gente acompanhou a história de uma personagem, que eu não vou lembrar o nome, mas a gente vai entender um pouco mais como é que funciona essa realidade, como é que funciona todos esses mundos. E é muito legal que a gente vai acompanhar ali um orfanato, né? Onde essas crianças são mandadas depois que elas voltam desse mundo. Então, é um orfanato onde vai ter diversas dessas crianças. E nesse primeiro volume a gente vai conhecer as gêmeas que vão ser protagonistas desse livro aqui, tá? Que é a Jack e a Jill, e aqui nesse segundo volume a gente vai acompanhar a história delas. Então não é uma continuação diretamente daquele livro, mas ele vai expandir mais esse universo, tá? E eu acredito que seja assim que a autora vai fazer ao longo de toda a série, tá? Ela vai apresentar em cada livro algum personagem que a gente conheceu lá no primeiro. E, gente, eu gostei mais desse do primeiro, assim. O primeiro é muito importante porque ele é muito introdutório, então eu acho que ele tem a sua relevância, sim, mas em determinados momentos eu achei ele meio maçante, enfim, não me entreteu muito. Mas esse aqui eu achei super interessante. As gêmeas, elas são completamente diferentes uma da outra, a gente vai entender isso nessa história. E eu gostei muito. A Morro Branco tá lançando, então, essas edições em capa dura. E o muito legal é que eles não estão lançando os livros iguais. Então, se você tiver os dois volumes em casa, esse aqui ele é menor. E eles vão fazer isso com todos os livros, porque a série se chama Crianças Desajustadas. Então, eles vão fazer isso com a lombada. Se isso foi sem querer ou proposital, eu não sei, mas eu achei incrível, então é isso, tá? Pra quem gosta de um conto de fadas dark, que a história vai ter fantasia, vai ter algumas críticas também, que vai falar muito sobre relação com a família e como, às vezes, nós não conseguimos nos encaixar no meio da nossa família. Eu acho que esse aqui é um livro, uma boa dica de leitura, sim. Depois eu peguei pra ler, gente, o quadrinho de O Conto da Aya, então, da Margaret Atwood, que eles fizeram, então, essa edição, essa graphic novel, que vai ser a história, tá, gente, do primeiro livro, que, enfim, até então era o único, tá? Saiu pela editora Rocco, e, gente, eu achei incrível o trabalho que eles fizeram. Não é em capa dura, mas é um cartonado bem forte. É uma capa veludada, inclusive tá cheio de dedos já. E eu gostei muito da arte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui onde tem a June, né, que a gente não sabe se é June o nome dela. Mas é exatamente, então, a adaptação da história. E eu gostei muito de revisitar essa história. Eu já li o livro e achei lindo a forma como eles ilustraram exatamente as partes principais para que a gente entenda a história e todas as críticas que contém nela. E a forma como essa história é, de certa forma, um chamado de... Um chamado não, mas uma história que faz tu abrir os olhos e passar a enxergar mais as coisas que estão acontecendo à nossa volta, o que pode ou não ser um aviso, enfim. Gente, O Conto da Aya é uma história incrível, eu acho que todo mundo deveria ler. E agora eu também tô super empolgada para ler Os Testamentos, né, que é o segundo livro que ela lançou, então, esse ano, e que vai, enfim, dar mais algumas explicações sobre a República de Gilead, né, que é onde acontece tudo isso. Então, gente, pra quem é um pouco preguiçoso e quer só conhecer a história, leia a graphic novel. Mas se vocês querem ter essa experiência completa, leia um livro, porque, enfim, leia os dois, é isso, leia os dois. Depois, então, eu peguei Love Kills, do Danilo Beirute. Esse aqui é um quadrinho nacional também, que eu não conhecia. Esse aqui é o segundo quadrinho que ele lança, então, pela Dark Side. E, gente, eu fiquei encantada com
o traço dele, sim. Eu gostei muito, muito, muito. Não só em Love Kills, como em Shiro, que eu já vou falar sobre ele. Mas é muito detalhado, ó. É lindo, lindo, lindo. E aqui tem a versão do Danilo sobre o mundo dos vampiros, então inseridos na contemporaneidade, enfim, no nosso mundo, tá? Então ele vai apresentar tudo do zero, como ele gostaria de enxergar os vampiros, tá, gente? Então, apesar de ter algumas referências sobre Drácula, Nosferatu, Anne Rice, é o mundo dele que ele está criando aqui. E a gente vai acompanhar aqui, então, uma personagem que é uma vampira, e a gente vai entender ali que ela está meio que em fuga. E não vou contar mais que isso, tá, gente? Mas é bem interessante essa personagem. Eu gostei muito da virada que ela dá nessa história, que surpreende o leitor. Gostei muito que o Danilo ele vai inserir aqui crianças vampiras. Então eu achei isso muito interessante, porque é toda a problemática ali que acontece no Diário do Vampiro, né? Diário do Vampiro não, gente, calma. Entrevista com o Vampiro, com a Cláudia, né? E aqui ele mostra uma perspectiva, então, sobre isso. E, gente, tem muita ação, tem muito sangue. Apesar de ser preto e branco, tudo é muito visceral, então eu gostei muito dessa característica da ilustração do Danilo Beirute. E eu fiquei tão louca depois que eu li esse quadrinho dele, que eu peguei emprestado da Tamires o Shiro, que foi o primeiro livro que ele lançou, então, pela Dark Side. Então eu vou deixar só a capinha dele em algum lugar aqui, pra vocês saberem do que eu estou falando. Mas muda completamente a temática. Basicamente a história vai iniciar ali quando a Kemi, que é uma das protagonistas, ela vai ter do seu caminho um homem muito estranho e sem memória, que vai ali, ele sabe que precisa estar com ela, não me lembro se é bem assim, mas enfim, eles vão estar ligados pelo destino. Mas é uma história então que vai falar muito sobre a cultura japonesa, sobre costumes, sobre honra, sobre família, coisas que são muito fortes dentro desse enredo. Vai falar também sobre vingança, de certa forma. Mas enfim, é um livro de ação também, com bastante luta. Vai ter lutas com katanas, enfim, com bastante sangue. E depois que eu li, né, as duas HQs, eu vi que isso é realmente uma característica do Danilo, tá? Gostei muito de ambas, gostei muito, muito, muito mesmo. Quero muito ter agora a edição física de Samurai Shiro. O outro quadrinho que eu li foi Luz que Fenece, da Bárbara Baldi. Eu não conhecia a autora, mas aqui ela vai fazer uma breve introdução sobre a história, a forma como ela imaginou essa história e a técnica que ela usou para criar essas ilustrações, tá? Tudo isso aqui, apesar da gente achar que é tudo feito, sei lá, em aquarela, ela fez digitalmente, gente. E sério, é surpreendente. Vou mostrar pra vocês um exemplo aqui. E aqui a gente vai acompanhar, então, essa personagem, que é a protagonista. E tudo inicia ali com a morte da mãe dela e o momento que ela faz a partilha, então, da herança. A irmã dela, no caso, não gosta do modo que foi compartilhado, né? Uma ficou com a casa, a outra ficou com uma quantidade de dinheiro e ela não gostou disso. E apesar disso, a gente vai ver que essa que ficou com a casa, que é a protagonista, ela vai sofrer muito ao longo dos anos por, fim, não ter tido o apoio da irmã, que poderia morar ali com ela, elas poderiam se virar juntas e viver como família. Mas a gente vê aqui também, vai trabalhar inveja, egoísmo. E, enfim, gente, essa personagem sofre muito ao longo dos anos e ela batalha muito pra manter essa casa, que no fim era tudo que a mãe dela deixou pra ela. E a gente vai acompanhando ela não conseguindo fazer isso, até que, enfim, vai ter uma virada na história. Não posso falar que virada é essa, mas é um quadrinho bem emocionante, bem diferente, sabe, do que a gente tá acostumado. E eu gostei muito, muito, muito. É um quadrinho belíssimo, não só se tratando das ilustrações, mas também sobre a mensagem que ela passa. Então, gostei muito e recomendo. Depois eu concluí a leitura de VHS, que é Verdadeiras Histórias de Sangue, do autor César Bravo. Também é autor nacional. Esse aqui é um lançamento dele que saiu pela Dark Side, que tem toda uma temática aqui de VHS, né? Isso aqui é uma história de contos, tá? Porém, são contos que se passam com personagens que vivem todos na mesma cidade, tá? São 18 contos, se eu não me engano, sim. E, gente, é terror mesmo. E apesar da história, algumas histórias tendem mais pro terror, outras mais pro sobrenatural,
outras mais para um terror real, falando mais sobre crimes, sobre violência. É um livro bastante pesado, então que vai conter muita violência de todas as formas. Mas eu gostei muito, é o primeiro livro que eu leio do César Bravo, e eu fiquei bastante interessado para ler outras obras do César Bravo. Pela Darkside também saiu Ultra Carne, que eu ainda não li, mas tenho. E enfim, gente, eu acabei lendo esse livro numa leitura conjunta e gostei muito, sério. Tem contos melhores que os outros, tem como qualquer livro de contos, mas eu acho que eu gostei muito da ideia que ele apresentou todos esses contos, como tudo se encaixa. Enfim, tá aqui a recomendação para vocês conhecerem e para quem quiser adquirir também, vale muito a pena. E depois, mudando da água pro vinho, eu concluí a leitura também de Anne de Green Gables, que saiu pela Martin Claret. E, gente, isso aqui é por causa da minha gata, tá? Enfim. E, gente, edição também maravilhosa. Já falei sobre ela aqui no canal. E eu gostei muito de conhecer essa história. Eu tava muito curiosa de todo o boom que surgiu através da série. Daí as editoras começaram a lançar diversas edições, né, dessa história. Enfim, chegou nas minhas mãos essa aqui e eu finalmente fui ler. Gostei muito de conhecer a Anne e entendi o porquê de todo o seu sucesso. Essa aqui é uma personagem que te cativa muito, a gente vai acompanhar ela, na verdade, né? Eu acho que é um romance de formação isso aqui, porque a gente acompanha ela desde pequena, né, até a vida adulta. Nesse primeiro livro a gente vai acompanhar ali uns 2 anos ou 3 anos dela, desde o dia que ela é adotada, então, por um casal de irmãos, até, enfim, não vou dizer até que ponto vai essa história. E, gente, senti tudo lendo esse livro, achei alegria. Me irritei um pouquinho com a Anne, não vou mentir, porque, enfim, ela é uma menina muito sonhadora, ela usa muito da imaginação dela pra viver, pra tudo mesmo, pra se entreter, pra se distrair, e ela repete muito essa palavra imaginação. Isso me incomodou um pouquinho no início, mas depois tu vai acompanhando mais, conhecendo mais a personagem, e tu vê que realmente isso é dela, sabe? O modo como ela enxerga a vida, como ela enxerga as coisas dela à volta dela. E é muito lindinho, gente, então eu recomendo muito pra vocês conhecerem. E, sério, prepara os lencinhos também, porque o final é de cortar o coração. Mas, como eu disse, a gente vai acompanhar essa personagem durante muito tempo, então eu sei que muita coisa vai acontecer. E eu quero, com certeza, conhecer, continuar ao lado da Anne por toda essa jornada dela de crescimento, de amadurecimento, até ela virar, então, uma mulher. Gente, voltei aqui porque enquanto eu tava editando esse vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar sobre uma leitura que eu fiz, porque eu fiz ela em e-book e acabei que eu não... Enfim, por não visualizar ela efetivamente com os olhos, eu acabei esquecendo. Então vou falar rapidinho aqui sobre essa leitura, tá? Se chama Jonathan Strange and Mr. Norrell, e Mr. Norrell. Enfim, é um livro que já saiu há bastante tempo, saiu em 2015, é um livro de 824 páginas, é um livro de fantasia que eu acabei lendo através do meu clube de leitura aqui de Porto Alegre, e a gente acabou lendo esse livro em 2 meses, tá? Então a gente leu em fevereiro e março. O que falar sobre esse livro, então? A gente vai ter aqui uma sociedade ali londrina, é uma história que se passa em 1806, tá? E a gente vai descobrir, então, que já existiu magia nessa Londres, aí nessa Inglaterra, só que hoje em dia não existe mais, tá? Os magos que existem dentro da sociedade, eles se chamam magos, mas na verdade eles só são estudiosos da magia que um dia existiu. Porém, a gente vai conhecer, então, um desses personagens que, né, dá título ao livro, que é o Mr. Norrell, que é uma pessoa reclusa, enfim, até que ele resolve voltar a Londres e dizer que ele consegue fazer magia, que magia, enfim, ainda existe, tá? Esse fato dele voltar para Londres, então, tem um porquê, né, por trás, que eu não vou falar agora. Mas vai surgir também um outro personagem, que é o Jonathan Stranger, que vai ser uma espécie de discípulo, então. O Mr. Norrell vai pegar ele como discípulo, porque ele também consegue fazer magia. Então, o Mr. Norrell não vai deixar ele muito solto, ele quer controlar ali a magia do jeito que ele pode, já que, aparentemente, eles são os 2 únicos homens ali que conseguem fazer magia. Enfim, esse é mais ou menos o plot da história, tá? Não vou falar muito, mas
posso dizer que é uma história que a autora ela demorou 10 anos para concluir. É uma história que ela vai intercalar junto com a fantasia fatos históricos. Então aqui o Jonathan Strange e o Mr. Norrell eles vão participar das guerras napoleônicas. Então isso é bem interessante de ver. A autora ela carrega muito do humor britânico na narrativa dela, porém não foi uma leitura muito fácil para eu concluir, tá? Eu achei ela bastante arrastada, achei que não precisava dessas 824 páginas para apresentar essa história, e então eu enfrentei alguns probleminhas, né? Mas assim, é um livro muito elogiado, a autora ela se baseou muito em alguns clássicos, né? Teve como inspiração alguns clássicos, alguns autores também, como Jane Austen, Charles Dickens. Então também é uma narrativa um pouquinho mais assim, querendo puxar pro clássico. O que é interessante porque aqui no Brasil saiu pela editora seguinte, a gente sabe que a editora lança livros Young Adults, e pra mim essa é uma fantasia adulta, tá? Mas enfim, eu acho que depende de cada pessoa, quando as pessoas vão se identificar com o tipo de humor e conteúdo que vai ter ao longo da narrativa, né? Outra coisa que eu ia falar, assim, o livro também ganhou diversos prêmios, tá, gente? Mas, enfim, essa é só a minha opinião. Mas o interessante de tudo é que a série já ganhou uma temporada, se não me engano, na BBC, é uma série, então. E visualmente, assim, eu dei uma olhadinha no trailer e parece ser bem interessante, muito mais do que foi a leitura pra mim, tá? Mas, enfim, só pra atualizá-los vocês, pra não ficar nenhuma leitura pra trás, pra eu ter que falar, enfim, no próximo vídeo de leituras. Então é isso, só pra complementar o vídeo. E a última leitura que eu vou mostrar pra vocês, não foi a última leitura que eu fiz, tá, gente? Mas, enfim, eu disse que não estava em ordem. É Sob o Solo, então, da Bianca Pinheiro, do Greg Stella. Esse aqui é o segundo quadrinho, acho que eles lançam juntos, não tenho certeza. Mas esse aqui saiu pela Pipoca Nanquim, tá? Aqui a gente vai acompanhar dois personagens, a gente vai entender ali que eles estavam em guerra. E eles vão se refugiar ali, a gente entende que a tropa deles ali sofreu um ataque. E eles conseguem fugir, se refugiar aqui num bunker, alguma espécie de lugar, tá? Não fica muito claro isso. E ele só tem a companhia, então, de um rádio de comunicação que não está funcionando muito bem. E um deles está bastante ferido, tá? Então a gente vai acompanhar esses dois personagens se virando. Ao longo do tempo que as horas e os dias passam, as coisas vão acabar se complicando. Então vai ter aquele esquema de que a gente não vai saber mais o que é imaginação, o que é realmente real, porque eles vão acabar se questionando sobre tudo que está acontecendo. Eles vão começar a entrar em paranoia, eles começam a ter sentimentos como medo, frustração, eles não passam a desacreditar desse resgate, que é completamente improvável, enfim. E a gente vai adentrando nessa história através desses questionamentos. Então, eu gostei muito, muito, muito. Eu gosto muito do modo que eles conseguem criar, os dois autores conseguem criar histórias complexas com traços tão simples. Então, aqui, ó, são tirinhas, só que essas tirinhas têm significados e, gente, os personagens, eles são basicamente personagens de palitinho, tá? E tá vendo esses números de quadrinhos? Eles vão mudando conforme as páginas, né? Sei lá, esse aqui tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse aqui tem 15, aqui pode ter 20. Na outra página, 12. Isso tem um significado também, que é explicado no começo, na introdução ou no final, não tenho certeza. Acho que é no prefácio, tá? Enfim, gostei muito, quero muito continuar acompanhando de perto o trabalho da Bianca e do Greg. Já li outro livro, já comentei aqui com vocês deles, que saiu pela Todavia, que se chama Eles Estão Por Aí. Que também é uma história que vai acompanhar seres fazendo coisas, basicamente, só que tudo tem um significado, tudo tem um porquê, sabe? Então eu gosto muito de histórias assim. Essas foram as minhas leituras de fevereiro e março, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho quase certeza que esse vídeo ficou enorme, mas enfim, eu quis falar um pouquinho mais sobre essas leituras. Não deixe de dar like nesse vídeo e a gente se vê então no próximo. Tchau!